Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto, tendo em vista que nós estamos em um trabalho para um despertamento, um avivamento missionário, que é a coluna da igreja, a evangelização aos povos. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos 11 ao versículo 15. São 5 versículos. Eu estou usando a versão King James atualizada. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram a uma cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados. E por isso esta versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Queiram estar sentados, por favor. Queridos, o texto que eu li, eu quero usar para que o propósito é que entendamos a responsabilidade e o tamanho da grandeza que há sobre a nossa geração. Os irmãos observam que ontem eu ative no Velho Testamento na grandeza do projeto que Deus levantou por meio de Abraão. E em todo o Velho Testamento os irmãos viram quantos investimentos Deus fez quando Israel titubeou. Então eu falei ontem que com a entrada de Jesus e os seus feitos, incomodou porque Israel estava acomodado. E quando Jesus aparece fazendo aqueles milagres que nós falamos ontem e outros, algumas coisas despertaram o sentimento de inveja daqueles que tinham o direito de continuar o projeto. Então, quando os irmãos observam aquele ensinamento, os feitos de Jesus, os irmãos vão de perceber que por várias vezes no Novo Testamento os irmãos vão encontrar e Jesus ensinava aos seus discípulos. Os irmãos vão sempre ver uma diferença entre a pregação da multidão para o ensino aos discípulos. Então aqueles discípulos deveriam e poderiam e necessitavam ser sacudidos, avivados, para continuar um projeto que na ótica humana era inviável e impossível. Quando nós percebemos e analisamos o contexto, por isso que eu quero falar-lhes sobre inflamados para a missão, tendo em vista que a palavra no nosso vocabulário inflamados
tem o significado de aceso em chamas. Não ser só aceso, tem que ter chamas. Quando nós analisamos os desafios que aqueles discípulos iriam enfrentar, e Jesus já sabia, tendo em vista que o primeiro ponto contraditório era que, na ótica humana, o ensino, o grupo que desenvolvia com Jesus esta mensagem, não tinha probabilidade diante da religião. Porque os mestres da religião, os escribas, eram referendados pela lei. Os seus discípulos representados pela lei, referendados. Mas Jesus não. Para eles, Jesus era mais um aventureiro, um perturbador da ordem pública, um herege. E, para piorar, surgiu do norte, da Galileia, aonde eles diziam que, num contexto religioso, nunca viria nada de bom dali. E ele e seus discípulos. Então, enquanto Jesus estava, os discípulos só observavam e aprendiam. Então Jesus sabia que eles iam enfrentar desafios terríveis, como culturais, religioso, político e econômico. Então veja que isso foi os principais motivos que Jesus enfrentou. Então, quando Jesus vai cada vez mais crescendo no conceito popular, aonde ia atingindo até pessoas da liderança religiosa, sacerdotes, como Jairo e outros. Isto eram, na nossa linguagem, presidentes regionais. Então eles levantam o primeiro plano para parar o avanço do Evangelho, os ensinos de Jesus. Primeiro, vamos prender esse rapaz. Aí os irmãos viram que eu disse ontem, que os soldados voltaram, não tiveram coragem de o prender pelos seus ensinamentos. Então, para agravar mais as coisas, Jesus vai e ressuscita Lázaro, com 4 dias de morto, fedendo, contrariando a crendice judaica, que depois do 3º dia não havia possibilidade de ninguém sobreviver. E Jesus vai lá e a notícia eclode. E a coisa se agrava mais quando Betânia, Maria, Marta resolve fazer um culto em ação de graças. E convida muita gente e o Mestre Jesus. Então, a mesa, a Bíblia diz que a mesa estava posta. E sentado à mesa, ao lado de Jesus, estava aquele rapaz que há 4 dias atrás estava podre no sepulcro. Aí o culto em ação de graça atraiu uma multidão, que a Bíblia diz que as pessoas agora iam a Betânia. Betânia se tornou o ponto turístico principal. A Bíblia diz que o povo ia para Betânia, não para ver Jesus, mas também para ver a Lázaro. E quando as pessoas viam Lázaro, se convertiam, acreditavam na mensagem. Aí veja que os poderosos foram lá com o intuito de observar. Quando viram as pessoas se integrando, voltaram, fizeram a reunião e disseram: agora não adianta mais prender, é matá-lo. E sancionaram matá-lo. Então o primeiro plano foi prender. Não deu certo. O segundo plano foi matá-lo. Porque matando acabava, porque muitos já tinham aparecido se dizendo ser o Cristo, mas nunca nenhum tinha feito o alvoroço que se fez.
Aí disseram: vamos matá-lo. E resolveram empreender. Então você vê que a partir daqui, aqueles grupos que eu citei antes, eles combatiam uns com os outros, mas com o objetivo de matar Jesus. Houve uma coalizão. Formaram um único centrão para acabar com Jesus. Então, religiosamente falando, então agora decidiram matar Jesus. Não ia resolver, porque ia torná-lo mártir, ia torná-lo pior do que enquanto ele estava vivo. Aí disseram: vamos matá-lo de cruz. Mas não tem na nossa lei, mas vamos usufruir do poder político do império, porque a morte de cruz era o mais alto nível da vergonha para um ser humano, porque ela queria dizer que a pessoa que morria de cruz era o mais alto nível de periculosidade, inimigo do império, insurreição, perturbador da ordem pública. Só morria de cruz quem não tinha direito. Qualquer pessoa que fosse levada à morte de cruz, só havia duas opções: a vergonha e o esquecimento. Então o plano principal era matá-lo de cruz. Por quê? Porque mesmo se alguém lembrar dele, não vai lembrar de mártir, vai ser a vergonha. A princípio, a mensagem da cruz era para ser vergonha, como ainda é até hoje para muitos. Então disseram: se matarmos ele, essa ralé aí se dispersa, vai embora. E resolvem fazê-lo. Veja que quando eles levam Jesus à crucificação, pois não adianta falarmos de missões sem passar por aqui. Veja que quando eles prenderam lá no Getsemane, os próprios discípulos correram, e os mais próximos ficaram de longe. Quando Jesus é crucificado naquele dia de sexta, antecedendo a Páscoa, a Bíblia diz que a vergonha foi tremenda. Depois da humilhação do dia, depois de ser cuspido, machucado, dilacerado pelos chicotes, agora ele é exposto ao ápice da vergonha. Por isso que Paulo ao Filipenses diz: ele suportou o opróbrio, a vergonha. Ele agora está no alto por conta da sua mensagem, que era voltada para os perdidos e para todos que nela crescem. O maior investimento de Deus para resgatar o homem estava sendo exposto à vergonha pelo próprio projeto que foi levantado para o divulgar. Veja que você vê choros, você vê lamentos, mulheres batendo no peito, mas ele estava no alto crucificado. Era sexta, e no sábado era Páscoa, o grande dia. Então os judeus não permitiam nenhum corpo no dia de sábado ficar pendurado, e nem permitia fazer sepultamento. Então todos que fossem crucificados aqui teria que ser tirado da cruz naquele dia. Veja que o plano deles, o segundo plano, parecia dar tão certo, que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, até as 3 horas da tarde, só escarnio. As pessoas passavam o pé da cruz e diziam: não disseste que era o Cristo? Desce e a gente acredita. Judeus meneavam a cabeça, que é uma ofensa para os judeus, cuspiam no alto,
3 horas da tarde ele expira e morre. 4 horas da tarde vem, e o corpo está lá na vergonha. 5 horas da tarde chega, e você não vê um discípulo, você não vê um irmão, e a cruz para tirá-lo, porque na maioria os crucificados eram esquecidos, porque a vergonha era tão grande que a maioria das famílias e dos amigos não tinham coragem de se expor, porque a partir da morte do crucificado, quem lembrava do nome dele era vergonha, e se os parentes se expusessem, entrava num contexto de vergonha. Então 5 horas da tarde, só faltava 1 hora, muitos eram tirados pelo sistema e jogados na vala comum, enterrado como indigente. Acabava a história. Agora estava um ladrão, um malfeitor, estavam 2 criminosos, e o principal, na ótica da lei e da sociedade, estava no meio, o principal dos criminosos. E qual foi o crime? O Evangelho. Resgatar os perdidos, amar quem ninguém tinha coragem de amar. 5 horas da tarde, ninguém foi lá. É aqui que surge uma surpresa tremenda. Em todo o ministério de Jesus, os mais ricos não se expunham, mesmo acreditando, se ocultavam com vergonha do que iriam dizer. Mas para a onisciência de Deus, quando Isaías profetizou 53:9, salvo engano, que o seu túmulo iria ser entre os ricos, dados pelo rico. Aí quando só faltava 1 hora para a história acabar com tudo, entra no cenário surpreendendo a religião e Pilatos, um homem chamado José, oriundo de Arimateia. Por que surpresa? Porque o contexto histórico diz que ele era rico, senador, era membro do mais alto nível da magistratura dos judeus, o Sinédrio. Então ele agora se expõe e vai a Pilatos e diz: me dá o corpo dele. Enquanto os irmãos, a família e os discípulos não tiveram coragem de se expor, aparece um homem do alto escalão da magistratura e se expõe: deixa eu tirar o corpo dele da cruz. Pilatos é surpreendido, manda certificar que ele já havia morrido e dá ordem para José tirá-lo do túmulo, da cruz. A outra surpresa, Nicodemos. Nicodemos não era um qualquer, ele fazia parte do contexto teológico da lei, era mestre. Esses 2 homens aparecem do nada na história, se expondo e investindo muito valor no projeto missão. Enquanto muitas vezes a gente tem a história, sabe que ele está vivo, e a gente geralmente desiste na maioria da dificuldade, esses 2 homens importantes pegam tudo que tem para investir em um cadáver. Ele se expõe, tira o corpo dele da cruz, investe nos linhos, investe no tratamento do corpo e diz: não, ele não vai ser sepultado no túmulo do resto mortais de ninguém, e será caro, eu vou comprar um túmulo novo só para ele.
Os discípulos não aparecem. José e Nicodemos sepultam Jesus e a pedra é rolada. Enquanto a religião, os sacerdotes vibravam e diziam: o plano deu certo. Mas lembra que ele disse que ia ressuscitar? Vamos fazer o seguinte: não pode deixar o túmulo exposto. Vamos pedir ordem ao governador para botar uma escolta lá. E não era uma escolta qualquer, eram peritos. E colocaram lá, lacraram com um lacre imperial. Os irmãos vão de convir que na lei há um crime. Com a Polícia Federal chegou que se ela cercar, lacrar com aquela fita, quem violar vai sofrer as sanções da lei. Então o lacre do imperador era pior do que isso. E a escolta estava lá 24 horas. Mas na manhã do terceiro dia, a vergonha já estava garantida. O plano parecia que tinha dado certo. Aqueles mais próximos tinham desistido. Os mais íntimos voltaram para casa e disseram: não valeu a pena. Terceiro dia, as mulheres vão lá não com o objetivo de o cultuar, de vê-lo vivo, mas vão lá para colocar perfume no seu corpo, para não deteriorar-se tão rápido. Mas quando chega lá, os anjos dizem: a gente sabe quem é que vocês estão procurando, mas ele já não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Vá e diga aos seus irmãos que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Não perdam tempo, vão.